e puxando para o meu lado, acho que tem muito a ver com a construção de um self, né? Sim. E como as redes sociais hoje em dia acabam um pouco atrapalhando isso, Muito. né? Também a construção de uma confiança, né? De quem é o ser humano hoje em dia. Eu acho que a nossa cultura, ela tá mudando bastante, né? E é muita valorização de uma pessoa forte, gigante. Sim, ou muito magra, né? Ou muito magra, esbelta. Sim, e eu vejo que tem muita questão do imediatismo também, né? As pessoas querem tudo muito rápido, né? Não querem ir lá ganhar músculo da forma natural, né? Que é demorado, que vai levar anos. Demora, né? Não é assim, tipo, tu vai lá um mês e tu vai estar musculoso. Não funciona assim, né? Porque gera frustração pensar dessa forma, né? Sim. Olá, bem-vindos, pessoal, ao podcast Psicologia e Corpo. Eu me chamo Juliana Laux e eu sou apresentadora e psicóloga do programa. Hoje, então, nós vamos falar sobre nutrição, né? Também a gente vai falar alguma coisa sobre comportamento nutricional, a relação com a nossa relação com a comida, né? E hoje nós estaremos no episódio número 10. E eu queria já agradecer para os inscritos no canal. E se vocês gostarem e puderem ajudar o canal e se inscreverem, vocês podem se inscrever e colocar as sugestões de vocês, né? As dúvidas e sugestões para os próximos episódios também, se vocês estão gostando. E eu já quero agradecer os inscritos, né? E então vamos lá, eu vou apresentar a convidada super especial de hoje, que é a Cristina Lima, nutricionista. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Ju. Muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Então, né, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Cristina Lima, sou nutricionista funcional e sou especialista em saúde gastrointestinal. Então, né, são duas áreas que eu gosto muito, né, e que eu trabalho hoje em dia bem focada nessa parte. Muito obrigada por ter arranjado esse horário para a gente conversar. Que bom, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em poder estar aqui conversar contigo hoje. Eu vou te chamar de Cris, porque tu também é minha amiga, né? Sim. Somos colegas e amigas. Sim. E eu queria que tu contasse um pouco para nós, né? Sobre a tua trajetória, né? Sim. Já veio de outra profissão também, assim como eu. Então conta aí como é que é. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa troca profissional, né? Então, assim, eu fiquei 22 anos, mais ou menos, trabalhando na TI, né? Eu era analista de sistemas, então já faz bastante tempo isso. E durante, né, o percurso ali da minha carreira, eu senti que já não era mais aquilo que eu tava gostando, né? Já não fazia mais sentido para mim, né? Trabalhar com a informática, assim, foi uma coisa que foi desgastando muito, principalmente a questão psicológica minha, né? Eu ficava muito ansiosa, era um trabalho que demandava muito, assim, eu tinha que fazer plantões e tudo, e isso começou a prejudicar a minha vida, né? Não estava mais satisfeita com aquilo ali. E como eu gostava muito, né, na época de fazer, assim, trabalhar com alimentação, fazer receitas, estudar essas coisas, um dia o meu esposo pegou e disse assim: Cris, por que tu não faz, né, nutrição? Daí eu disse: não, né, já tô mais velha, começa tudo de novo. Pensei assim comigo, uma trabalheira, né? Aí eu disse assim: não vou fazer, não, vou dar um tempo. Aí eu fiz uma outra pós, né, na área da TI também, só que daí essa pós serviu, no caso, para me desgastar mais ainda, né, porque daí com isso eu vi que realmente não era mais o que eu gostava, né, que não o que eu fiz para ter um ânimo, para ver se a coisa ia andar melhor, mas no fim serviu para piorar mais a situação. Então foi aí que eu resolvi, então, entrar na faculdade de nutrição, né. E aí eu disse, não, vou fazer as cadeiras bem específicas para ver se eu vou gostar, né, realmente do curso. Se eu não gostar, daí eu vejo o
que eu busco, né, para trocar, sair dessa área. E aí eu comecei a fazer, e eu me apaixonei. Toda vez que eu chegava em casa, eu dava uma aula para ele, né, e aí ele viu que eu tinha gostado, né. E brilhava os olhos. É, isso mesmo. E aí eu continuei, fiz toda a faculdade, né? Me formei, fiz a minha pós-graduação em nutrição funcional, fiz a minha especialização em fitoterapia. Então... Fitoterapia? Fiz, em fitoterápicos, né? E agora eu tô estudando a parte gastrointestinal também, né? Me especializando nessa área. Que é uma área que eu gosto demais também, que é uma área que brilha muito meus olhos, né? Até por causa que eu tenho uma história, né, com essa área mais gástrica, assim, né, que eu sou intolerante à lactose, eu tive gastrite, então é uma área, assim, que eu tenho um carinho especial, né, então gosto muito de trabalhar nessa parte. Então foi assim, né, minha trajetória foi essa, eu saí do mundo das exatas para entrar no mundo das humanas, né, totalmente diferente, né, mas graças a Deus deu tudo certo e eu gosto muito. E estou muito feliz com o rumo que está tomando, assim, a minha carreira. Precisa de muita coragem, né? E parabéns, porque Obrigada, não é fácil sair de uma profissão e engatar em outra e Sim. ainda sendo empresária, né? E Sim. Conquistando outro lugar, né? Começar do zero de novo é difícil, né? Tu sabe bem, né? Porque tu também trocou de área, então... Sim. É tudo novo, tu não sabe o que te espera, que fica com aquela sensação, será que vai dar certo, né? Medo do desconhecido, né? É bem isso aí. De tanto investimento e não saber se realmente vai dar certo, né? Sim. Mas não tem como saber, só a nossa coragem, a nossa dedicação que vai ser colocada, né? Depois, né? Aos poucos, né? Sim, e se a gente também não tentar, a gente nunca vai saber, que nem eu digo. É verdade. E tu também virou empresária, tu tem uma academia, né, com teu irmão? Sim, no fim das contas era uma coisa assim que nem... A gente nunca tinha pensado muito, né, nisso. Mas aí teve a pandemia, toda aquela questão da pandemia, tudo fechado. Daí quando voltou a pandemia, né, a gente teve essa oportunidade, né, de pegar, então, e juntar as duas áreas, né, que o meu irmão é doutor em cinesiologia, e aí ele tinha voltado do doutorado dele na Suécia, e a gente pensou, de repente vamos juntar as duas áreas, né, até vai ser interessante, porque daí eu tenho meu consultório junto, né, não preciso estar alugando um lugar, né, vou ter o meu lugarzinho ali, e a gente junta as duas coisas, que são áreas complementares, né. Então, aí a gente juntou, né, a gente abriu a Vitalitar, que então é um espaço multidisciplinar, onde o meu irmão atua como educador físico, e eu tenho o consultório junto, né, no mesmo espaço, né. Então, a gente trabalha meio que em conjunto ali, né, tem os alunos também que acabam virando meus pacientes também, né, e meus pacientes que às vezes também viram alunos, né? Então, a gente tem essa troca bem legal, né, e já faz 2 anos que a gente tem o espaço, e ele está crescendo bastante, está sendo bem legal, assim, e a gente está bem feliz, porque daí a gente já trouxe também um fisioterapeuta que faz parte, né, que é um parceiro nosso, que atua lá também, e aos pouquinhos as coisas vão engrenando, então no fim, algo que, né, eu tinha um pouco de medo no início, né, não saber como é que ia ser, agora já está se tornando uma coisa maior, legal, todo mundo já conhece, já tem, né, uma credibilidade bacana, né, e o pessoal mesmo ali do bairro, onde a gente tem, né, o espaço, já conhece, já indica um pro outro, né, show. E isso é bem legal. Então esse plano que lá atrás ele está sendo bem ativo e conhecido, né, agora, né? Legal. É isso aí. Isso é muito legal, parabéns. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, mas no fim eu queria saber como é que é o teu trabalho na academia, assim, como é que é esse trabalho em conjunto ali com o teu irmão, com o educador físico? Sim, hoje, né, como que a gente faz, né, quando os alunos, né, ou alguém chega ali para conhecer o nosso espaço, para saber como que funciona, né, a gente trabalha com alguns planos e tem a minha consulta junto no plano, né, e daí para a gente aliar as duas coisas, porque daí o que o Júlio faz? Ele dá as aulas, mas a gente também tem a questão de avaliação física e orientação nutricional, que é comigo, e eu faço essa orientação e essa avaliação, e depois eu passo para o Júlio para a gente ter junto, assim, dizer, esse aluno precisa
que o treino dele seja assim, assim, assado, porque ele tem essas necessidades, ou porque ele quer perder peso, ou porque daqui a pouco ele tem um problema de mobilidade, né? Então, a gente consegue aliar as duas visões. Eu vendo da minha maneira, né, nutricional ali, né, com aquilo que ele me traz, e o Júlio vendo com a expertise dele da cinesiologia. Então, ele sabe, a pessoa tem um problema no quadril, tem um problema no joelho, o que eu posso fazer de exercício para mobilidade, para dar uma melhora naquilo ali? Então, a gente alia dessa forma, né? E daí, as avaliações físicas e a orientação nutricional eu que faço, que a avaliação física eu faço, mas depois ele faz todo o laudo, né? Faz os cálculos, tudo para passar para o aluno e também para o paciente, porque ele também faz os meus pacientes, e manda uma sugestão de exercício. Olha, vendo aqui, né, a tua avaliação física, de repente tu faz um exercício assim, melhora isso, né? Foca em tal coisa, para melhorar a tua saúde, para chegar naquele objetivo que ele me disse, né, que está buscando. O cliente, né? Isso, Então, isso é bem interessante, porque a gente acabou aliando as duas coisas e tem dado bem certo, assim, né? Eu acredito muito nesse tratamento individualizado, né? Sim. Sempre o plano deve estar adequado com a rotina daquele cliente, né? Sim, assim. Com certeza, né? Isso é primordial, até para ele ter sucesso, né, no tratamento, né? E também no próprio exercício físico, né? Então, a gente sempre olha muito a individualidade de cada um. Claro que na hora do exercício tem coisas que às vezes tu vai fazer em conjunto com outros alunos que é meio parecido, né? E isso tá tudo tranquilo. Mas na questão nutricional tem muito esse viés, né? Tem que ver mais a individualidade daquele paciente, né? Tem que olhar os exames, tem que fazer a análise de sinais e sintomas, porque cada pessoa é diferente. O que eu vou suplementar para ti é diferente do que eu vou suplementar para outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse olhar bem individualizado também para fazer o plano alimentar, né? Porque o que serve para um não serve para o outro. Então, isso a gente tem que ter esse cuidado, assim, no dia a dia, né? E quando a gente conversa com o paciente, eu, no caso, sempre explico isso, né? Que cada um vai ter, né, o seu plano, a sua suplementação. Então, são coisas diferentes e cada paciente é único. Visto, tu disse que é nutricionista funcional, né? Explica pra gente o que seria nutricionista funcional. A nutrição funcional, então, né, ela veio para o Brasil em 99, né, através do professor Gabriel de Carvalho, que eu acho que muita gente conhece ele, que ele é um nutricionista bem famoso, ele que trouxe a nutrição funcional aqui para o Brasil, né, e a nutrição funcional, ela preconiza o quê? Tu vê essa individualidade do paciente, né, tu vê essa individualidade e dentro dessa individualidade, tu trabalhar através de alimentos que tenham propriedades para tratar certos problemas de saúde, certas doenças, de tratar alimentos que tenham mais fitoquímicos ou coisas mais assim, como é que eu vou dizer, nutrientes mais específicos para aquela patologia que a pessoa está vindo, né? Então, é isso que é a nutrição funcional, ela trabalhar o olhar individualizado do paciente e uma alimentação mais limpa, com alimentos que vão poder potencializar a melhora do paciente, né? Daí a gente trabalha muito, que o pessoal da nutrição funcional conhece muito, que é a teia das relações interpessoais, né? Que é o quê? Teia das relações interpessoais. Que é uma teia o quê? Onde tu tem todos os sistemas ali. A imunidade, sistema digestório, circulatório, né? Todos os sistemas, e no meio a gente tem as emoções, sentimentos, né? Coisas mais, que nem eu digo, mais empíricas, assim, né? E aí, então, tudo isso se relaciona. Então, a gente tem que ver quais são aqueles gatilhos que vão levar à doença, quais são aqueles gatilhos que levam a um sintoma, né, que o paciente vem tendo. Então, tudo isso que a gente vai vendo na nutrição funcional, e na nutrição tradicional a gente não vê, né? A gente vê só ali, tu quer emagrecer, então vou fazer um plano alimentar para te emagrecer. Não, eu vejo, tu quer emagrecer, mas o que vem lá antes do quer emagrecer? Por que tu buscou isso? O que tu viu? Tu tinha algum problema? Como é que foi a tua história familiar? Como que é o teu histórico de doenças? Então, a nutrição funcional vê coisas além, né, disso, né? É bem ver a pessoa como um todo, realmente, não só, tipo,
eu sou cardiologista, eu vou tratar só o coração, eu vou tratar só o joelho, eu vou tratar só a cabeça. No fim, tu tem que ver toda a pessoa como um todo e daí ir ali desmembrando o tratamento, né? Para ver o que é primordial naquele momento, o que está afetando mais aquele paciente. E aí tu foca nisso e depois os próximos passos tu vai indo no que não tá tão ruim assim. Então a gente vai aos pouquinhos e vai modulando o que é necessário para ele. É isso que a nutrição funcional preconiza. Ver a pessoa como um todo. De forma integral, seria assim? Isso mesmo. Às vezes é meio misterioso, as pessoas acham, nutrição funcional, mas é que são várias coisas, né? Tem a alimentação, né, como pilar, mas a gente tem toda essa questão de sentimentos, emoções, né? Entender os gatilhos, né? O que está por trás daquele sinal e sintoma que a pessoa vem sentindo. Isso é bem importante. Para mim, né, vem as pessoas se questionando e se perguntando sobre, ou com dúvidas da relação delas com a comida, né? A gente trabalha com as relações com elas, com a comida, com outras pessoas, com o mundo, né? Sim. E eu acho que tem tudo a ver, então, né? A nutrição funcional, porque... Assim, eu acredito muito que uma alimentação deve ser uma alimentação leve, não no sentido da comida em si, mas da relação com ela, né? Que aquilo não precisa se tornar algo cansativo, que a pessoa se sinta culpada de ter comido, né? Se sinta pesada também, ou também comer de forma não muito consciente, assim, eu tô ansiosa e daqui a pouco eu comi, sei lá, não vi, eu comi um monte, né, e as pessoas quando elas percebem, elas se assustam, né, é nesse sentido também que tu trabalha? Sim, porque daí tu conversa muito com a pessoa para entender o porquê daquilo, né? Porque que nem tu falou, a pessoa é mais ansiosa, mais depressiva, mas tem um gatilho lá atrás. Por que ela tá nessa fase? Por que ela tá tão ansiosa? Por que ela tá tão depressiva? Eu preciso entender, né? Para poder montar o tratamento. Porque daqui a pouco tem a ver lá, sei lá, com o trabalho dela. Né, tá se estressando no trabalho, não tá tendo um bom dia a dia, não tá tendo uma boa convivência com os colegas. Isso influencia em tudo, né? E aí tu falar de alimentação sem tu saber essas coisas é complicado, porque daqui a pouco eu vou dizer, tem que comer isso, isso e isso, ou levar pro teu trabalho, mas a pessoa não se sente confortável em comer lá no trabalho dela, ou de fazer um lanche lá dentro, porque... Né, tem toda essa questão da ansiedade, daqui a pouco ela não consegue fazer isso porque ela tem tanto trabalho para fazer que ela não consegue parar 5 minutos para tomar um copo d'água. E quando para, come a mais que a própria necessidade dela, né? Sim, porque ela está muito ansiosa. Então essas coisas a gente conversa, né, até para entender como é que é o momento dela, assim... diário, qual é a rotina dela, para que eu consiga encaixar as coisas também dentro daquela rotina dela e que não fique algo, né, muito mirabolante, que nem eu falo, e a pessoa não consegue fazer nada, né? Então é importante entender o momento que ela está passando, né, se ela já vem de uma ansiedade há muitos anos, porque se ela fez terapia ou não fez, geralmente eu sempre indico, vai fazer uma terapia, vai no psicólogo, é importante ter esse acompanhamento, né? Principalmente quando é questão de emagrecimento, e tu vê muito que tem a questão da compulsão alimentar, e às vezes eles não entendem que isso tem a ver com a ansiedade, ou com uma depressão, né? Ou daqui a pouco com o momento que vem passando, que tá mais pesado para eles. Né? Então tem todas essas questões que eu acho interessante que seja tratado também com a psicóloga, né? Com o psiquiatra, que seja, né? Às vezes, como eu digo, às vezes precisa de um tratamento, de um medicamento, porque só a nutrição também não faz milagre, que nem eles acham, não, vou tomar um fitoterápico. O fitoterápico pode te ajudar, mas se tu tá num nível tão alto de ansiedade e de estresse, vai chegar uma hora que aquilo ali não vai resolver nada, né? Então, por isso que eu digo assim, tem que ver qual é o nível, né? Que ponto tu chegou? Tu já fez uma terapia, tu já foi procurar ajuda, né? Porque que nem às vezes eles vêm e falam tudo pra mim, né? E eu
digo assim, eu não tenho como ajudar, porque eu não tenho Sim. esse conhecimento necessário para fazer uma intervenção psicológica com a pessoa, né? Claro. Cada um no seu quadrado É também, né? isso aí. Então eu digo, vai atrás de alguém para te ajudar, né? Procura uma orientação de alguém para a gente começar a trabalhar junto também. Porque senão não adianta a pessoa querer fazer, não, vou fazer uma dieta lá e eu vou resolver o meu problema. Não, o problema está muito antes da dieta, entendeu? Muito antes da comida, a gente tem que ver isso, né? Muito legal e muito interessante, Cris, porque as pessoas costumam procurar primeiro a nutrição, Sim. né? A nutricionista, primeiro o exercício, né? E por último, Sim. ainda tem aquele estigma de procurar psicologia, psiquiatria. Sim, né? Mas também tem o estigma da nutrição, né? Também. Tem que as pessoas acham que tu vai na nutricionista só pra fazer dieta restritiva, e não é isso, né? Vai tirar meu chocolate, vai tirar meu docinho. É isso que eles acham, né? Só que não funciona assim, né? Pelo menos comigo não, né? Eu sempre converso muito com os pacientes, né? E até quando me procuram eu explico assim, né? Qual é o teu objetivo? Pra mim poder entender também, né? Qual é o objetivo da pessoa? Porque às vezes tem pessoas que querem fazer aquela dieta restritiva. E por mais que tu não queira dar, a pessoa vem com essa ideia e ela quer fazer. E aí como é que tu é uma saia justa? Tu tem que saber lidar com aquele problema ali, né? Tem que saber, Sim, né? ser estrategista também. Né? Também. Mas o que eu prezo muito e que eu gosto de fazer? Eu trabalho dentro daqueles alimentos que a pessoa costuma comer, né? Então, dentro daquilo que ela costuma comer, a gente vai organizar a casa, que nem eu falo, porque às vezes vem tudo numa bagunça, e aí não, pera, vamos organizar isso aí, né? Café, tem um lanche da manhã, um almoço, um lanche da tarde, uma janta. Tem que organizar essa comilança toda, porque tá muito fora de horário, tudo bagunçado. Daqui a pouco a pessoa acha que tá fazendo uma coisa certa e não tá. Né? Então, eu sempre digo assim, primeiro a gente conversa para entender toda essa função, né, lá do início, de sinais, sintomas, esses gatilhos, tudo isso aí para aí eu chegar na comida. A comida é a última coisa sempre que eu converso. E aí a gente vai ver qual é a tua rotina, tu come em casa, tu come na rua, é tu que faz, não é, tu compra, blá, 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 tudo isso aí. E aí eu começo a dizer, tá, então se é tu que faz, a gente vai fazer assim, assado, vai tentar usar tal coisa, mas sempre dentro daquilo que ela já costuma usar. Né? Porque a dieta restritiva, ela só vai causar mais dor, né, pra pessoa, né? Porque tu vai ficar mais ansiosa, porque tu não vai poder comer aquilo que tu gosta, né? E tu vai ficar preocupada em, tipo, será que isso aqui eu posso comer? Será que isso aqui eu não posso? Tu não vai ter certeza. Alimentos novos, assim. E tu fica meio perdida. Então, eu não gosto de trabalhar assim. Então, eu trabalho com aquilo que ela já conhece, e dentro daquilo a gente vai organizando a alimentação. E aí a gente vai montando um plano, né? Um tratamento nutricional realmente. E a cada mês a gente vai trocando esse plano alimentar. Que nem eu digo, vai deixando um pouquinho mais difícil quando é emagrecimento, né? Para a pessoa ir perdendo peso. Mas de uma forma organizada. Que ela não vai sofrer, que ela não vai sentir tanta falta daqueles alimentos. Porque eu não proíbo nada. A não ser que a pessoa tenha um problema de saúde que ela não possa comer, né? Tipo uma doença celíaca, né? Ou é uma intolerância à lactose, que daí realmente aquilo vai fazer mal para a pessoa e daí a gente tem que retirar da dieta, né? Agora, quando a pessoa não tem nada disso, a gente vai adaptando, né? Nada é engessado. Eu vou conversando com o paciente, eu gosto de tomar meu vinho. Então, de repente, a gente diminui um pouco, ou não toma todos os dias, né? Bota uma dose menor, e assim a gente vai indo. E tem dado ótimos resultados, porque o pessoal fica satisfeito, porque não passa fome. Tem uns até que tem medo, que acham que eu dou comida demais, mas é assim que funciona, né? E tu consegue comer aquilo que tu gosta, mas de uma forma sem exageros, né? Uma forma mais tranquila e sem exagerar naquela quantidade de doce ou de bebida alcoólica, né? Que geralmente são os dois que pegam mais, assim, pro pessoal, né? Então, a gente vai lidando com isso, que nem eu digo, vai comendo pelas beiradas, e daí a pessoa vai aprendendo e vai vendo que não é tanto sacrifício quanto ela imagina, né? Entendi, sim. Então as pessoas elas já vão com medo, ela vai tirar talvez a minha bebida, o doce, mas assim elas vêm para ti com alguma indicação ou tu percebe alguma real motivação delas
estarem ali e querer modificar alguma... Sim, elas chegam quando o sapato aperta, né, que nem eu digo, né, quando elas olham lá no exame, ou o médico diz, olha, tá ruim isso aqui, tu tá com colesterol alto, tá com diabetes, tá com a glicose ruim, aí tu tem que procurar uma nutri, daí elas correm atrás. E geralmente, assim, né, quando tu aperta o sapato, é que daí tu vai procurar ajuda, quando né? a onda bate no bumbum. É bem isso aí. Aí, né, elas vão e procuram ajuda, porque daí elas querem resolver o incêndio ali, né? Querem apagar aquele incêndio. É que nem o emagrecimento. Emagrecimento, geralmente, as pessoas que vêm pra mim já passaram assim, eu tenho um problema no joelho, e aí o excesso de peso tá me causando mais problemas, porque aí eu tento fazer um exercício, né? A pessoa quer fazer aeróbico, né? E daí, claro que não vai dar, porque tu tá com excesso de peso, tu vai estar forçando aquele musculatura ali, né? Aquela articulação. Então, não, primeiro, tu vai ter que perder peso, tu vai ter que diminuir, tu vai ter que mexer na comida, porque só o exercício sozinho também não resolve nada. Junto com o exercício, tu vai ter que perder o peso, né? E fazer exercício dá fome também, né? Sim. Em algumas pessoas. Acho que a maioria, né? Quanto mais tu pratica atividade, mais fome tu tem, né? Sim, daí isso a gente também vai modulando, né? Eu digo assim, tá, tem que comer antes de fazer exercício pra te chegar lá e poder gastar e também não desmaiar de fome, né? Porque também ir sem comer também, né? Dependendo dos horários, é ruim. Pode falar, desculpa, não queria te... E aí a gente também faz esse trabalho de organizar essa questão. Quando tem treino, que hora que tu vai, que hora que tu chega em casa, pra gente ver que alimentos a gente vai estar colocando naqueles horários. Alimentos estratégicos para que dê energia para ele fazer exercício e para que depois ele coma para recuperar, né, aquela musculatura que tá mais, né, fragilizada ali, né, por causa do exercício, tu vai ter aquele rompimento das fibras ali, então tu precisa recuperar aquilo ali. Então daí a gente coloca os alimentos para essa recuperação depois também. E em relação aos carboidratos, né? Desculpa. Tem gente que hoje em dia tem medo dos carboidratos pela quantidade de informações, talvez não tão, não sei, claras, né? Nas redes sociais, mas que alguns carboidratos ainda são essenciais na nossa vida, né? Pelo que eu entendo, sim. E precisa, antes do exercício também, né? Uma fonte de energia, né? Pra gente não cansar. A questão dos carboidratos, ela é bem polêmica, né? Porque tem pessoas que, não posso comer nenhum carboidrato. Só que às vezes a pessoa não sabe nem o que é o carboidrato. Ela acha que é só pão, massa. Aí ela chega, eu como batata, eu como aipim, mas isso aí também é carboidrato. Entendeu? Então as pessoas têm uma visão que, tipo, é só o pão, a massa, que é carboidrato, o doce, e o resto não, mas tem um monte de coisa, frutas, todas as frutas têm carboidrato. Né? Até a carne tem? Carne tem bem pouco, né? Pouquíssimo, mas tem, né? Tudo tem um pouquinho de carboidrato. Falaram isso, como assim carne tem carboidrato? Sim, ela tem os três, né? Lipídio, carboidrato e proteínas. Todos os alimentos têm. Uns em mais quantidade, outros em menos, né? Vai equilibrando em cada um, mas todos têm. Só que tu nunca vai se escapar, tu nunca vai ficar zero carbo, você esquece, entendeu? Então o que eu digo, assim, tu tem que ter o carboidrato antes do treino, mas com uma fonte de proteína junto, para te dar energia, e aquela proteína vai segurar até o final do treino, né? Porque a proteína junto com o carboidrato, ela faz com que o carboidrato demore mais para virar glicose, né? Ele faz uma rota mais lenta, digamos assim, né? Ele vai mais devagar para virar a glicose. Então, daí tu vai ter um tempo maior ali. Se tu comer só, digamos, um pão, né, um cacetinho, um pão branco, né? Tu vai comer, tu vai ter um pico ali de energia, mas lá no meio do treino tu já vai estar morrendo, assim. Já vai estar cansado. Se o treino for muito intenso, aeróbico. Tipo circuito, geralmente, né? Que tu tem aeróbico e peso junto. Tu cansa mais, né? Então, tu tem que ter um aporte bom ali de proteína e carboidrato junto. E depois do treino, tu também tem que se alimentar bem, né? Ou tu toma
algum aminoácido no pós-treino, que pode ser também. Eu não costumo usar, eu prefiro que coma comida de verdade, que nem digo. Daí faz uma saladinha, né? Ou come algum legume refogado, uma carne, uma proteína ali junto, pode ser um arroz integral, né? Ou até um aipim, uma batata doce, coisas assim, porque tu vai ter carboidratos mais complexos ali depois, né? Que vão te ajudar a recuperar essa musculatura, assim como a proteína, e tu vai ter a fibra dos legumes. É interessante tu ter essas coisas juntos, porque tu tem fibras, tu tem carboidratos e tu tem a proteína junto, né? E tudo vai ajudar nessa recuperação muscular, né? E não adianta nada tu ir lá puxar um monte de peso lá, e daí tu acha sempre, que eu tô fraco, que eu tô isso, que tu não tá se alimentando bem, né? E às vezes acontece a questão de tu perder massa magra, né? Porque tu tá se alimentando mal também. E aí o exercício que tu faz não tá conseguindo dar o resultado que tu espera, porque tu também não tá tendo uma boa alimentação para sustentar aquilo ali. Entendi. Então, são coisas que a gente tem que... Na avaliação física, tu consegue ver isso, né? Se a pessoa tá perdendo massa magra e ganhando massa gorda, e aí a gente consegue fazer inverter essa situação, né? Então, tudo isso, a avaliação física é boa também para isso, que daí tu consegue enxergar e mostrar também, né? Pro paciente, pro aluno, que ele tá indo bem, não tá, o que a gente pode ir mexendo durante ali o tratamento. Então, por isso que a nutrição, né, a nutricionista é essencial, né, na hora de fazer exercício físico, né, e que vai depender do treino, né, vai depender do objetivo que a pessoa quer, se ganhar músculo. Se é só perder peso, se daqui a pouco a pessoa é um atleta, daí é uma coisa muito diferente, né? Daí é um tratamento muito diferente, que daí não é a minha área, né? Não sou especialista, mas aí é um aporte muito maior de calorias, né? De alimentos, porque quando a pessoa é atleta, ela gasta muito mais. Então ela tem que ter um consumo muito maior do que a gente, né? Que nem eu digo, que vai lá 2 vezes por semana fazer academia, né? A gente não gasta, bem dizer, quase nada. Então, a gente não precisa tomar whey, tomar um monte de suplemento, não. Pois não precisa. Porque daí tu vai estar gastando, tu vai 2 vezes na academia. Né? E se tu toma whey todo dia e tu não gasta ele vai acabar virando gordura. Né? Então, isso que eu sempre falo para os pacientes. Por que tu quer tomar whey? Né? Come, é melhor, vai ser mais barato para ti também. Né? Porque o whey não é barato. Se tu fosse fazer um exercício assim, eu corro 5 vezes na semana. Aí eu ia te dizer, não, então vamos suplementar, né? Porque tu vai estar correndo, tu vai gastar bastante. A corrida é um exercício que gasta muito, natação, corrida. Tem um desgaste grande, então daí sim, tu pode fazer esse aporte maior de proteína, né? Ou para um idoso que já tem uma perda muscular, né? Geralmente idosos, quando não comem muita proteína, eles têm uma perda grande muscular. Então, daí a gente usa o whey em idosos para suprir essa perda, né? Sim. Né? Que daí já tem problema de sarcopenia, toda aquela questão. Então, a gente tem que suprir essa perda muscular e a gente entra com esses suplementos, né? Mas aí são casos bem específicos. Né? Eu digo, quem treina assim, as pessoas normais que treinam assim, que nem a gente, 2, 3 vezes por semana. 3 vezes na semana não precisa usar whey, Cris? Não precisa. Não precisa. Não, se a gente come... Se a gente come bem, tem que comer bem. Tem que comer a carne, tem que comer que nem eu digo, arroz, feijão, salada, carne. Isso aí, é comida mesmo de verdade. Né? É isso aí. Calcula por peso da pessoa a quantidade de carne que ela precisa? Sim, geralmente, né, homem e mulher tem diferença, né, então a gente faz o cálculo assim, né, carboidratos geralmente não, porque a gente sempre passa, né, os carboidratos todo mundo come o mais que precisa, mas a proteína às vezes as pessoas ainda têm uma defasagem, né, nessa questão, né, come pouca proteína e come muito mais carboidrato. Então, tem que ter esse cuidado de estar lembrando, tem que comer proteína, né? Tem que comer proteína, né? Então, a gente tem que, daí, fazer esse cálculo. Mas, geralmente, eu faço quando a pessoa vai 3, 4, 5 vezes na semana na academia, que daí tem um treino muito mais pesado, né? Uma musculação pesada. Aí, eu acabo calculando. Mas pra gente, assim, que vai lá e não tá fazendo nada tão extenuante, tá? Tu faz teu aeróbico, tu tem, né? A tua musculação, mas não é algo, assim, que tu vai
ficar horas ali fazendo, então daí com a alimentação tu consegue suprir, só que daí tu tem que ter esse conjunto todo, né? Proteína, carboidrato, lipídio, tem que estar consumindo isso antes e depois, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão indo mais na academia, né? E usando mais suplementos, né? Principalmente o whey. Porque é muita moda, né? Tem muita propaganda em cima, né? Então eu costumo dizer, a gente tem que balancear, né? Não é para todo mundo. Se a gente tem que nem uma pessoa vegana, vegetariana, que consome pouca proteína, né, de origem, claro, não vai consumir de origem animal, daí a gente faz a suplementação de uma proteína vegana para essa pessoa, né? Mas também tem casos e casos. Tem pessoas que eu conheço, eu tenho um paciente que é vegano, e ela se alimenta super bem, ela não tem nenhum problema com proteína. Seria que é lentilha, feijão? Lentilha, grão de bico, as ervilhas, feijões, né? Então, se tu ter uma regularidade, uma rotina boa, te organizar bem nessa questão da alimentação, tu supre bem e fica bem tranquilo, né? Mas tem pessoas que às vezes acham, vou virar vegano, né? Vou trocar pro vegetarianismo, pro veganismo, e a pessoa come muito mais carboidrato, que é o que normalmente acontece. E aí deixa as leguminosas, que são as principais fontes, de lado, ou o tofu, né, que também é uma fonte de proteína. Então, acaba deixando isso aí meio de lado, e aí acaba tendo os problemas depois. Então, eu já percebi em alguns pacientes relatos, assim, que viraram veganos, né, e acabam consumindo mais carboidratos, né? Sim. E alguns têm até alguns sinais, sintomas de celíacos, mas na verdade não são. É pelo excesso. Mas pelo excesso dos carboidratos, é isso? Isso? Porque tudo em excesso às vezes vira uma alergia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, é que nem o amendoim é algo que é bem comum. Tinha uma paciente, uma paciente vegana, ela comia muito amendoim. E ela tava com uma desbiose bem séria por causa do amendoim, né? O que é desbiose, desculpa? É quando tu tem, assim, diarreia, ou tu fica constipado ou tu fica com diarreia, né? Tem os dois lados da desbiose, né? Quando tem uma inflamação no intestino. Então, aí, o que acontecia? Ela tava tendo muita diarreia e eu disse, mas da onde? Daí comecei a perguntar o que ela comia. Ela, eu como paçoquinha de manhã, de tarde, de noite, toda hora paçoquinha. Eu digo, não, né? E é super calórica a paçoquinha, né? Também, ela é super... Só que ela se exercitava bastante, né? Ela era personal também, ela faz ginástica olímpica. E aí, eu disse pra ela, essa paçoquinha aí não tá dando, né? Vamos ter que tirar, porque o amendoim, ele é bem fúngico, né? Ele tem bastante fungos, assim, né? Pela questão da armazenagem e tal. Aí eu falei pra ela assim, não, vamos parar com isso, vamos tirar um mês e vamos ver como é que vai ficar. E ela se recuperou super bem, porque daí tu tá botando em excesso aquele, né, aquele alimento, aquele nutriente, tudo em excesso acaba fazendo mal. Por isso que tem, às vezes, o pessoal que é vegetariano, vegano, às vezes desenvolve doença celíaca, porque é muito carboidrato, principalmente farináceos, né? E aí, muito, né? Em excesso, a gente acaba. É a mesma coisa com a lactose. A gente consome tanto laticínios, tanta coisa que tem leite ali, que daí chega um momento que tu não consegue mais ter a fabricação da enzima para ela conseguir capturar aquilo ali que tá entrando. E aí tu começa a ter problemas, né? Às vezes é só um quadro alérgico, depois tu volta e tudo bem. Mas se tu fica naquele ciclo, né, aquilo pode levar a um problema maior. Óbvio, como é importante falar com uma nutricionista, né? E acho que funciona tanto como educação, né? Claro, porque às vezes a gente, nem eu digo, no dia a dia, tu consome e tu nem pensa nisso, né? Mas é por isso que eu sempre falo, a monotonia alimentar é o maior problema, né? Uma alimentação monótona. A gente sempre come a mesma coisa. A gente tem que ter variedade, né? Muita variedade. Assim, que nem eu digo, não precisa fazer todos de uma salada diferente, mas tenta pelo menos botar algumas coisinhas diferentes na tua salada. Ou um dia come arroz e feijão, outro dia não come feijão, come arroz com alguma outra coisa, né? Tenta ir variando. As frutas também, e tem gente que vai, eu como banana todo dia, só banana, e cadê as outras frutas? Tem maçã, tem tanta outra coisa, né, ali. Então, isso é ruim, porque o que acontece? Quando tu tem essa monotonia, tu acaba absorvendo pouquíssimas vitaminas e minerais, porque tu tá sempre comendo a mesma coisa, e aí fica
muito alto uma das vitaminas e as outras baixas, né? Porque tu não tá tendo um equilíbrio. Entendi. Né? E aí a gente começa a ter problemas de ou excesso de ferro, ou falta de ferro, ou excesso de vitamina B12, ou falta de... E assim vai indo, porque tu não tá tendo uma rotatividade naquela alimentação, né? Aí seria o caso dos suplementos, porque eu vejo mais para mim, puxando para minha área, né? É muito difícil algumas pessoas, pela relação com a comida, né, mudarem os alimentos. Porque algo novo gera medo, assusta, talvez, e vai fazer com que ela saia daquele automático, né? Porque as pessoas também não querem pensar no que, na comida em si, né? No dia a dia. Sim. Não, daí o que eu converso muito, assim, né? A gente, quando a pessoa, né, ela não tá acostumada a comer muitas coisas diferentes, a gente começa aos pouquinhos. Eu boto, tipo, uma meta, assim, essa semana tu tenta usar cenoura. Do jeito que tu achar, mas só se tiver que ser cozida, esmagada, ralada, e tu conseguir comer, que seja, né? Mas tenta usar a cenoura, e assim tu vai trocar. É que nem a introdução alimentar de uma criança. É assim que tu faz quando tem um paciente que não... que tem um hábito que a gente fala mais infantil, né? Um paladar mais infantil, que não gosta de comer nenhuma verdura. Aí tu começa por aquelas que seriam as mais fáceis dele conseguir colocar na alimentação dele. E aí tu vai tentando assim, porque daí ele vai testando, esse aqui eu gostei, então eu vou começar a comer cenoura, eu gostei. Aí na outra semana, vamos ver, tenta tomate. Tomate eu não gostei, tá, beleza. Daí vamos pro próximo, e assim tu vai indo. É que nem trabalhar com crianças. É uma por semana, uma frutinha, uma verdura. Isso que eu converso muito com eles, assim, tenta experimentar, né, não precisa ser nada exótico, mas tipo, uma laranja, uma bergamota, né, se tu não come muito, leva pro trabalho, né, come, ou uma maçã, uma pera, tenta trocar, não fica sempre na mesma fruta, né, às vezes a pessoa fala, porque eu nem me lembrei das outras frutas. Muitos falam isso. Porque já tá no automático, né? E vai no que é seguro, né? E aí acaba que depois eles começam a variar mais. Às vezes, realmente, é essa questão de tá tão acostumada com aquela rotina que tu pensa, tá bom, né? Só que isso é ruim pro nosso corpo, né? Isso é ruim pro nosso corpo. Isso é ruim pro nosso corpo, porque ele precisa de ter todas as vitaminas, né, para ele poder funcionar bem, né? E quando tu coloca mais de uma e menos de outra, começa a ter as deficiências nutricionais, né? E aí isso pode desencadear vários problemas, né? Às vezes a gente nem nota, né? Tu só nota quando tu faz o exame lá que aparece, abaixa a minha vitamina B12, a B9 ali, então tá horrível. Então daí tu vê que tu tá comendo, tu não tá tendo essa variedade, né? B9, eu nunca fiz exame para B9. Existe. É o ácido fólico, né? O ácido fólico, tá. Ele é bem importante, né? O que eu digo, ele faz parte do complexo B. As vitaminas todas do complexo B, elas têm a função de energia, né? Do nosso corpo. Energia, cognição, trabalha a questão de fadiga, né? Então, quando a gente tá, às vezes, mais assim, né, que nem eu digo assim, a pessoa primeiro pensa, tô com anemia, mas às vezes nem às vezes é falta de uma dessas vitaminas, geralmente B12, tá? E aí a pessoa chega lá, acho que eu tô com anemia, daí quando eu vejo os exames, não, teu ferro tá tribom, né, daí vamos olhar os outros e tem uma deficiência, geralmente é B12. Geralmente é B12. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, Juju. Eu queria entrar contigo um pouquinho, né? Não sei se a gente não precisa aprofundar muito, mas a gente falou sobre moda também, sobre o whey durante a academia, né? A gente vai na academia, a gente vê as pessoas lá do wheyzinho. Em jejum, antes de fazer o exercício ou também em outros casos, assim. Tu fala do jejum intermitente? Isso, tá. Jejum intermitente e também isso, eu tenho percebido isso, que as pessoas têm feito jejum intermitente e tem um momento do dia que elas comem até as paredes, que nem eu falo. Elas têm um comportamento alimentar muito, assim, de comer muito. Alguns autores falam sobre binge, né? O binge, que é como se fosse durante a semana não vou beber, mas
Naquele sábado... É tudo que vier. Daí fica aquela ressaca, né? Da comida, né? Sim, é o que eu digo, que é aproveitar a todo custo, assim, Pois aí exagera. Pois Tá. é. O que eu penso do jejum intermitente, né, e do jejum antes do treino? Que nem eu digo, lá na Vitalidade, a gente tem um horário que é das 6 da manhã, né? Que pra mim é um horário, eu, como pessoa, jamais treinaria esse horário. Da manhã? Porque eu sou péssima pra acordar cedo. 7 horas até vai, 6 horas da manhã não. Mas assim, quem treina bem cedo, eu sempre converso com a pessoa, tu sente fome nesse horário? Como é que é pra ti comer antes do treino? Porque isso é a questão bem da individualidade. Então, se a pessoa me diz assim, não, eu vou treinar e tá tudo bem em jejum, eu não fico mal, não passo mal, né, não me dá tontura, nada. Eu vou dizer, então tá. Tu vai se sentindo e ver. Se daqui a pouco tu vê que tu ficou mal, então tu vai ter que comer, né? Mas isso a pessoa tem que ver o que é o melhor para ela. Nessa questão de jejum mesmo, tipo, treinar cedo da manhã, 5:30 da manhã, 6:30 da manhã. Eu sei que é ruim realmente comer, acordar e comer. Tu nem tá com fome, né? Agora, o jejum intermitente, que daí quando tu faz, né, porque tu precisa ter um gasto maior calórico e tal, eu acho que isso tem que ter um cuidado maior, porque também foi gerada uma moda em cima disso, né? Não se tem um acompanhamento correto. Porque o que acontece? Tá, tu vai ficar de jejum, sei lá, 12, 13, 14, 15 horas. Mas aí depois tu vai estar com uma fome horrível e daí tu vai comer até o reboco da parede, que nem eu falo. Daí não adianta nada, né? Não adianta. Não, porque daí tu vai recuperar tudo aquilo que tu perdeu no jejum, daí não vai adiantar. Então por isso que tem que ter um acompanhamento nutricional pra gente escalonar bem como é que vai funcionar esse jejum. Vai ter que ter uma janta muito boa pra fazer o jejum de, sei lá, 15 horas. Tu pode tomar chá, água, café, chá preto, né, suco, isso aí não quebra o jejum, né? Mas já dá uma enganada ali no estômago, né? Então, vai te chegar lá no almoço e não comer que nem um pratão, que nem de pedreiro, que nem eu falo, né? Não fazer um pratão gigante. Então, isso tu tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse acompanhamento de jejum, também não é para todos. Quem tem problema de diabetes, a gente não indica por causa da questão da glicemia, que pode baixar, a pessoa passar mal, ter desmaio, alguma coisa assim. Então tem que ver caso a caso se a pessoa tem problema de saúde, se não tem, se faz uso de medicamento, porque às vezes isso pode interferir também. Então tem um monte de coisa, não é assim pegar, amanhã eu vou fazer jejum. Não, calma, não é assim. Então tem que ter esse acompanhamento nutricional para entender. Dá para ela fazer? Não dá? É interessante? Não é para todo mundo. Então a gente tem que ver realmente para quem que é válido esse tipo de tratamento. Entendi. É bem delicado esse assunto, Sim. né? E o que é considerado jejum intermitente? Quantas horas? A literatura hoje fala muito assim de mais de 15 horas, né? Que até 8 horas, que até 8 horas é um jejum tipo que a gente vai fazer para fazer um exame de sangue, né? Hoje em dia, né? Tu fica 8 horas sem comer e tá tranquilo. Ou dormir, né? É isso aí, né? A mais de 15 horas já começa a ser jejum intermitente, porque até 12, 13, 14 horas, se tu for, tem que dizer, dormir, adolescentes, né? No caso, ficam esse tempo aí, tudo bem. Às vezes até a gente, se tipo, não consegue tomar café da manhã porque tá na correria, a gente às vezes fica mais do que 8 horas em jejum, né? E não se considera, porque daí considera que vai começar a queimar realmente após esse período de 15 horas, né? E daí tu vai ter realmente um gasto, né? Teu corpo vai sofrer, né? Porque ele vai sofrer mesmo, né? Porque a gente precisa de alimento, nosso cérebro precisa para funcionar, e daí a gente vai ficar mais irritado, às vezes pode dar dor de cabeça. Então tem algumas coisas que o paciente necessita saber, que não é assim simplesmente, vou ficar de jejum, só tomar água e tá tudo bem. Não, nosso corpo sofre, porque ele espera que entre um alimento, né? Ele espera que entre né, um alimento. O nosso estômago, principalmente, ele vai produzir mais ácido ali. Então, que nem alguém que tem gastrite, úlcera, não é indicado, porque a pessoa vai fazer muito mais ácido, vai ficar muito mais acidificado ali o meio do estômago, e aquilo ali pode levar a azia, refluxo e piorar ainda o quadro da pessoa. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Ver que não é para todo mundo.
E quais alimentos também fazer o de jejum, né? Também, Isso, né? o que ela vai comer depois? Não vai ir lá comer uma pizza depois Não do jejum pode? intermitente, não. Aí tu fez só pra dizer que fez, né? Porque tu vai consumir tudo aquilo que tu perdeu, né? Tu não vai ter como é que eu vou dizer? Não vai ter um ganho naquilo ali. Então, tu tem que ver também o pós-jejum também, quais os alimentos que tu vai consumir, né? O que é mais interessante, né? E eu, né, principalmente quando eu trabalho com isso, eu faço, assim, 3 dias de jejum intermitente intercalados, não é 3 dias direto, faz um dia, daí no outro tu não faz, aí no outro tu faz de novo, e assim, pro teu corpo também entender que tu não vai sofrer nos 3 dias, né, porque ele começa a se defender, né, daí é que nem o platô da perda de peso, né? Teu corpo chega uma hora que ele pensa assim, não vou fazer mais esforço, a pessoa sempre tá comendo a mesma coisa, a mesma quantidade, vou parar de perder peso. Tá bom, vai ser sempre entrar aquilo ali. Por isso que se tem estímulos diferentes a cada mês para quem quer emagrecer, para que ele consiga ir perdendo peso mês a mês. Por isso que a gente troca o plano alimentar. Né? Não pode ser o mesmo um ano. A pessoa não vai chegar num ponto, perdeu aquilo ali, não vai perder mais, porque o corpo entende que, tipo, agora eu já sei, é sempre isso aqui que eu vou ganhar. E aí ele não vai fazer esforço para perder. Nosso corpo, ele é muito esperto, né? Muito. Ele é algo assim que às vezes eu penso assim, é uma máquina que é maravilhosa, assim, né? Sim. Que ele sabe se defender, ele sabe ali o que ele tem que fazer para defender os órgãos vitais dele, né, o que é principal, né, e também nós mulheres, principalmente, ele sabe, né, aonde ele tem que depositar a gordura por causa da questão da gestação toda, né, então, Sim. Ele é algo, assim, é uma máquina, realmente, né, a gente, às vezes, que não cuida bem dele, né. Ele é perfeito assim como ele né. É verdade. E a gente tenta driblar e achar ruim, e achar imperfeições que Sim. Na verdade, o corpo ele tá funcionando como ele deve funcionar, né? Sim, é a fisiologia dele, né? Para isso que ele foi feito, né? Digamos assim, né? A gente é que vai mudando o mindset dele, né? E aí ele vai cada vez fazendo coisas diferentes para tentar se adequar, para tentar voltar aquilo ali, né? Que era o padrão dele. Tem um outro drible também, né? Falando que seria a pessoa, eu consegui emagrecer, era algo que eu não sabia que eu ia conseguir, eu consegui, agora eu vou poder comer aquilo que eu quero. Sim. Como é que funciona isso? Porque daí, o que aconteceu? Ela se privou, né? Ela se privou e aí ela acha, agora tá tudo bem, já perdi o peso que eu queria, vou voltar a comer tudo. Me sinto confiante, vou conseguir emagrecer novamente, então eu vou comer aí aquilo. Ela vê que não é assim. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Porque daí tem o reganho de peso, né? Aí que vem o reganho. Porque daí a pessoa diz, não, agora perdi lá os 10 quilos que eu queria, voltar a comer tudo que eu gostava. Só que tu pode perder os 10 quilos comendo aquilo que tu gostava. Só que a gente tem que ver, né, que às vezes aquilo que tu gostava, tu estava comendo todo dia. E não é assim que a gente tem que fazer, né? A gente não pode ter esse excesso, né? E é isso que as pessoas ainda não entendem, que o excesso é o problema. E daí emagreceu. Aí volta a comer, daí vai voltar a ter tudo de novo. O mesmo né? padrão de antes. Né? E aí fica nessas coisas que tu emagrece e volta, aquele efeito sanfona, né? Tradicional. Você emagrece e volta, porque ela não teve uma reeducação alimentar, né? Ela não mudou esse mindset para pensar assim, não, agora eu entendi que, né, para eu me manter assim, eu tenho que fazer isso, isso e isso, eu posso comer o que eu gosto, eu posso comer a minha pizza, meu cachorro quente de vez em quando, mas eu não posso comer isso todo dia. Não dá pra comer todo dia, infelizmente. Né? Eu também gostaria, mas eu não vou mentir pra vocês, né? A Nuf também é gente que também gosta. Mas é aquela coisa, a gente tem que cuidar. Se a gente quer ter uma velhice bem, se a gente quer envelhecer bem, é isso que eu sempre falo pros pacientes. Né? Se tu quer chegar lá na tua terceira idade, né, funcional, podendo ir no supermercado, fazer o que tu gosta, né, sair com teus netos, brincar com teus netos. Fazer exercício. Então tu tem que estar cuidando muito antes, né? Porque depois que a gente chega lá na terceira idade, eu digo, aí é só ladeira abaixo, porque daí tu começa a ter um monte de problemas e para tratar isso é bem mais difícil, né? Porque daí tu já tem todo, como é que eu vou dizer assim,
tu já tá com aquilo arraigado dentro de ti, é difícil mudar. Cristalizou todos os padrões, os comportamentos, né? A gente diz que cristaliza, né? Sim. Não, fica mais... então, que a gente possa possibilitar também para os clientes a flexibilização, né? Através da comida também, dos alimentos, né? Sim, com alguns certeza. Padrões, né? Sim. Mas eu acho que falta muito a gente pensar nessa questão de prevenção. Porque a gente só vai, procura o médico, a psicóloga, a nutricionista, quando, né, a coisa tá feia, né? Quando tu já tá com um problema instaurado, e aí é muito mais difícil trabalhar. Porque daí tu tem que voltar um monte de passo atrás para tentar reverter aquilo, e às vezes tu não consegue, né? Então, procurar ajuda antes é sempre o melhor, né? Se tu começou a sentir, não fica esperando, não é nada, isso vai passar. Não, já procura para ver o que é. Às vezes pode ser que não seja nada, mas às vezes pode ser que seja alguma coisa. Então, né, tem que ter esse cuidado. E, Cris, sobre a relação, de novo, né? A nossa a relação com a comida é a primeira relação que a gente tem com a nossa mãe, né? No mamar. Os primeiros alimentos que a mãe oferece para o neném. Então, a relação com a comida vai desde, né, toda a história da pessoa, assim. No teu consultório, as pessoas trazem muito, assim, dessas histórias. Porque minha mãe fazia isso, porque a minha avó fazia isso. Eu me sentia muito feliz, ou não também, né? Ou eu me sentia muito culpada, ou eu não gostava das coisas que a minha mãe me dava. O que eu vejo, assim, nas pessoas mais velhas, eles trazem mais isso. Né? Nos mais velhos, sim. E quando é pessoas, assim, mais jovens, também, tipo lá, seus 20 até 25 anos. Depois, assim, a nossa mais idade, ali dos 25 até, digamos, ali os 60, não fala muito da história? Não comenta muito, assim, fala, meu pai teve esse problema de saúde, não sei o que, mas não fala muito dessa questão. E os idosos já gostam mais de falar. Trazer mais história. Porque eles gostam muito de retomar, né, essas questões do passado. E daí eles falam assim, porque a minha mãe fazia assim quando eu era pequeno, lá fora, eu morava lá fora, e tinha tal alimento, e a gente comia queijo que a minha mãe fazia. Isso sim, os idosos têm muito essa questão, muito mesmo, né? E é interessante porque é uma comida de afeto, que nem eu falo, né? Sim. Né? Cria uma história e é uma coisa boa de tu lembrar, né? E que nem eu digo assim, não é pra tu deixar de comer aquilo ali, não. É pra fazer parte da tua vida, só que tu tem que ver que às vezes a gente diminui um pouquinho aquilo ali, né? Diminui aquela quantidade ali, né? Não faz todo dia. Porque também, né, a gente sabe que lá no passado, lá nos nossos pais, nossos avós, né, era um outro ritmo de vida. Né, às vezes passavam necessidades, quando tinham comida daí, né, a pessoa comia mesmo, né, e eles também trabalhavam muito mais, né, então gastavam mais, não é que nem a gente é bem mais sedentário hoje em dia, se for pensar, né, então é um ritmo de vida bem diferente. Mas essa questão de comida de afeto vem muito com os idosos, muito mesmo. Eles trazem bastante essa questão de relembrar lá o passado, né, a família, como eles faziam para os filhos quando eram pequenos, isso aí sim. E eles fazem também, até hoje, para os filhos e para os netos, isso eles contam, assim. Faziam o quê? As comidas que eles gostavam, o que a mãe deles fazia para eles, ou o que eles faziam para os filhos, então eles continuam repetindo aquilo, né? E eu acho interessante, acho bacana, porque é legal. Né? Sim. Quem é que não gosta de uma comidinha de vó, né? Todo mundo lembra de alguma coisa, né? Eu lembro do arroz com leite da minha mãe, é uma coisa que eu adoro, né? Sempre gostei. Né? Então a gente sempre tem a comida, né, de afeto, que a gente fala, que é aquilo que vai trazer o quentinho lá no coração, né? Então isso é bom relembrar e saber que não tá errado tu comer aquilo, né, que faz parte da tua vida, da tua história e que tu tem que ter ali junto, não tu é? Pode buscar claro, isso. Claro, não é proibido, pelo contrário, é muito bonito. Então, talvez incentivar mais os jovens a buscar história também, né? Porque eu acho que eles deixam um pouco meio perdido, e daí depois lá, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai relembrando, né? Sim. E eu queria fazer uma pergunta bem importante, assim. Quando que uma pessoa precisa buscar atendimento nutricional? Quando eu preciso.
Quando eu vejo que eu tô precisando. Acho que a gente já deu várias dicas, né? Mas que eu sempre digo assim, não tenta deixar lá para quando tu vê que tu já tá com a doença, quando tu vai no médico e o médico diz, não, agora tu vai ter que procurar a Nutri. Né? Já procura antes, né? Que o tratamento nutricional, acho que ele envolve todas as fases da vida e ele é importante em todas as fases. Né? Mesmo que tu não tenha nenhuma queixa assim, eu quero emagrecer, ou eu tô com meu colesterol alto, mas daqui a pouco tu fazer o teu check-up e procurar uma nutricionista para te ajudar, né? Pra ver daqui a pouco, tem alguma coisa na minha alimentação que eu não tô achando legal, ou eu tô treinando e eu quero ajustar, ou daqui a pouco eu também, né, que ocorre pouco, mas acontece, a pessoa quer engordar, já tive pacientes assim que querem ganhar mais peso, né? Então tu tem que procurar. Eu acho que a nutrição é a fonte de tudo, né? O alimento é o que causa a doença, mas é também o que previne a doença, né? Porque o alimento, ele não é um mal, que nem digo. Mas a gente, às vezes, fala que o alimento é ruim, que tal alimento é ruim, que isso aqui é lixo, que não sei o que. Não, nenhum alimento é lixo. Só que o problema... Como é ruim, né? Falar isso, porque né? lixo, pra mim, é aquilo que tá estragado lá, que tu botou na lixeira lá. E, então, nenhum alimento é lixo, né? A gente tem que ver que tem alimentos que são melhores e tem alimentos que são piores, né? E a gente priorizar e equilibrar isso no nosso dia a dia. E essa questão muito da doença, tentar prevenir isso, né? Porque, infelizmente, aqui, né, no Brasil, a gente tem uma cultura de só tratar quando tá doente, né? A gente não tem a cultura de prevenir os problemas de saúde. Isso já deveria vir lá na escola, né? Então, a gente não tem essa cultura que a gente chega lá no médico já quando a gente já tá, né, cheio de problema, já descobriu não sei o quê, ou viu um problema de pele, alguma coisa, daí que a gente vai no médico realmente, né? Então, é importante fazer esse check-up todo ano, faz o teu check-up, né? Foi no médico, o médico disse que tá ok, beleza, ótimo, mas também procure uma Nutri, porque também tem esse check-up nutricional que a gente pode estar fazendo, vendo esses sinais e sintomas, vendo se daqui a pouco tu tem uma deficiência, né, de algum nutriente, vendo se essa alimentação não está monótona, que nem eu expliquei, né, antes, né, comendo sempre as mesmas coisas, vamos dar uma variada também, sempre é importante, o corpo agradece. Então, eu acho que mais essa questão de prevenção, a nutrição vem para isso, né, para prevenir, para te ajudar nessa questão alimentar, porque, como eu falei, o alimento é o que vai fazer a cura também, né, não só o remédio, porque o remédio sozinho não faz o milagre. Tem que ter a alimentação andando junto. Alimentação junto com o tratamento, né? E quem mais te procura, Cris? Eu sei que tu trabalha dentro de uma academia também, mas quem mais te procura, assim? Eu sei que tem... Geralmente as mulheres querem emagrecer, né? Secar. Sim. Né? Secar. Mas a gente tá vendo que a gente precisa de músculo também, né? Pra ter uma velhice mais... com qualidade de vida, né? Sim. Hoje, devido até ao meu nicho ser mais focado na saúde gastrointestinal, tem vindo muitas pessoas, né, à procura de tratamentos para essa área. Porque que nem eu penso também, a nossa digestão também influencia em tudo, influencia na perda de peso, no ganho de peso, se tu vai ter algum problema de saúde ou não, e até para a questão de metabolizar aqueles medicamentos que tu tá tomando, tu tem que ter uma digestão boa. Então, hoje tem vindo muitas pessoas para mais foco de tratar, né, problemas gástricos até do que emagrecimento. Até tem pouquíssimas pessoas, né? Assim, mas a maioria vem para tratar, assim, tem uma gastrite, tem uma úlcera, tem uma síndrome de Crohn, um intestino irritável, ou é celíaco. Então, são pessoas que já têm algum problema gástrico ali e querem trabalhar aquilo ali para melhorar a qualidade de vida. Porque não adianta toda essa questão de nutrientes, a gente começa a absorver ali no nosso estômago e intestino. Então, se aquilo ali não está funcionando bem, a gente também não absorve direito. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, se olhar, porque a gente acha assim, não, eu quero emagrecer, quero secar, né? Que agora, no final do ano, já a pessoa meio que enlouquece, que todo mundo tem isso. Começa a procurar. Mas a gente tem que procurar o ano inteiro, né? Não adianta tu querer emagrecer ali até dezembro ali. E depois tu voltar a comer tudo de novo, que não vai adiantar nada. Aí na ceia do Natal. A pessoa esbanja, tudo perde, tudo não é assim, né? E tem que ter esse cuidado mesmo com essa saúde gástrica, né? Porque é ali que tudo vai acontecer.
É ali que a gente tem os hormônios que vão dar saciedade pra gente, né? Que vão ajudar nessa manutenção e nesse emagrecimento. Então, isso é a primeira coisa que a gente trata e vê. E os homens têm também com o criar músculos, né? Eu não sei se na tua academia tem essa questão de procurar anabolizantes, hormônios, Não, ainda bem. Hoje em dia tem implantes hormonais que a gente vê que muitas pessoas estão até morrendo por isso, né? Que isso aí é gravíssimo, né? Sim, tem um mercado paralelo bem grande, né? Sobre essa questão de hormônios, esteroidais, essas coisas assim. Às vezes não é nem o uso humano, né? Que são hormônios, às vezes, de uso veterinário, que as pessoas fazem uso. Graças a Deus, lá na Vitalitar, né? Como a gente trabalha com treinamento funcional, né? A gente não trabalha exclusivamente com musculação, então o viés é outro. Né? São pessoas que buscam mais qualidade de vida mesmo, assim, né? A gente trabalha, tem vários idosos que vão fazer aula lá, então a gente tem uma turma bem grande de idosos, então aí o viés é bem diferente. Mas eu já tive pacientes à procura disso e eu sempre falo, né? Até porque quem tem que receitar isso é um médico, é por ser um hormônio, né? A gente, como nutricionista, a gente não pode receitar esse tipo de coisa. Mas eu sempre alerto, tu vai falar com o endócrino e pedir, tu tem que saber quais são os riscos de tomar, né? Principalmente para nós mulheres, porque muda muita coisa, a gente vai estar tomando testosterona. Então, né, a gente vai ter problemas de engrossar a voz, a gente vai ter criar pelos, né, no rosto, vai mudar, né? A questão para a mulher é bem diferente da questão masculina. Claro, que do homem tem outros problemas, né? Disfunção, né? Outras coisas que vêm com isso. Mas eu acho que hoje isso é meio velado ainda, assim. As pessoas que fazem uso não falam muito, porque às vezes conseguem de formas alternativas, digamos assim, os produtos, né? Tem como se fosse um contrabando, como é que se diz, assim, tráfico desses produtos, sim, né? Até eu vi um documentário esses tempos no NetGeo falando sobre isso, né? E nos Estados Unidos é bem comum as pessoas fazerem laboratórios para produzir esses tipos de hormônios, né? E daí vendem para... Sim, é um monte, é um coquetel de hormônios, né? E a pessoa nem sabe, daqui a pouco passa mal e não sabe nem do que é, porque é tanta coisa que é injetado, né? Pra e criar até implantado hoje em dia, né? Tem de subcutâneo, tudo, né? Sim, tem de tudo um pouco, assim, sabe? Então é algo que é bem perigoso, né? Eu não recomendo, mas é que nem eu digo, às vezes a pessoa quer fazer, eu sempre digo, tu procura um médico. Ele que vai saber se vai dar ou não, né? Para fazer. E outros, se tu for pela forma legal do negócio, de comprar, né? Legalizado, né? São coisas caras e que tu tem que fazer o uso a longo prazo, né? Não é algo que tu vai tomar hoje, amanhã tu vai estar bombado, não. São coisas assim. Tu vai fazer o correto, né? Que tem que ser regradinho. Agora, no mercado negro, não sei como é que funciona. Eu sei que as pessoas se injetam, usam coisas que nem sabem o que é. Claro que dá resultado, né? Resultado. Só que a que custo, né? Isso que elas não pensam. Pois é. Tem essas comparações, que nem eu digo, né? E às vezes, que nem eu falo, cada pessoa é uma pessoa. Cada um vai ter um ritmo, que nem no emagrecimento, cada pessoa tem um ritmo, né? Então, uma vai perder peso mais rápido, outra mais devagar, mas é tudo no seu ritmo. Não tenta se comparar com a outra pessoa. Vai no teu ritmo que vai dar tudo certo. É isso aí. É muito difícil manter o ritmo, né? O seu ritmo, né? Sim. Eu acho que a gente falou muito também hoje sobre autenticidade, né? E ser autêntico, inclusive, com a relação com a comida, né? Sim. Dizer o que tu gosta, né? E comer o que tu gosta, né? Acho que tem que ser assim. Eu digo, não dá pra gente fingir ser uma coisa, tem que ser autêntico, tem que ir lá comigo e falar verdadeiramente que tu come, né? Eu digo, não precisa mentir pra mim. Tem isso? As pessoas têm medo de dizer. Às vezes sim, daí eu digo, não, pode falar, porque daí eu sempre dou meu exemplo, eu adoro comer um X, um hambúrguer, eu gosto, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que saber o limite também, né? Tipo, eu sei que se eu comer todo dia, vai me fazer mal, então eu não vou comer todo dia, né? Nos outros dias a gente come comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada, essas coisas assim, né? E tá tudo bem, tem que ter um meio termo, né?
Então, a gente tem que ser autêntico também para poder chegar no profissional, né, e falar a verdade, né, porque também não adianta tu querer ser ajudado e tu não se abrir, né, completamente. Uhum. Cris, eu tô adorando a nossa, a nossa conversa. Ai, que bom, eu também tô gostando bastante. E como é importante o trabalho multidisciplinar, transdisciplinar ainda mais. Sim, com certeza. Porque conversar, se a gente tem algum paciente em conjunto, né, eu atendo um paciente, tu atende esse mesmo paciente, a gente precisa conversar, trocar. Claro que não vai expor algumas coisas, né? Sim, mas o mínimo possível para o tratamento andar, né? Isso é importante, eu vejo que é algo que ajuda bastante nessa troca, né? Porque até que nem eu digo assim, entre eu e algum gastro, né? Às vezes a pessoa vai no gastro, eu sempre mando uma cartinha dizendo, olha, fulana passou por esse processo, eu fiz tal tratamento, gostaria que fizesse tais exames e tal, né? Então é bom essa troca, porque daí tu sabe o que eu tô fazendo, né? Eu sei o que tu tá tentando fazer também com o paciente, e aí a gente vai vendo, então, né, vamos se trocando ali para chegar no objetivo da pessoa, né? Uma relação transparente, né? Sim. E geralmente o paciente não fala aquilo que é o essencial, porque aí, eles vão tirar, né? Tem um medo, né? Sim. E às vezes eles também vão em outros médicos, ou vão no psico e nem te falam, né? Ou vão na Nutri e também nem te falam, né? Tipo assim, não, é cada um numa caixinha. Eles têm esse olhar, né? Então isso também às vezes complica, porque é importante tu saber, tu tá fazendo uma terapia, então tá bom, então quer dizer que esses assuntos que tá me trazendo, tu já tá tratando na tua terapia e que eu não preciso ficar pensando nisso, ou, né, vendo o que eu poderia estar mexendo. Adequar, colocar uma alimentação ali que vai ajudar naquele comportamento que foi trabalhado na terapia. Então é importante também que o paciente venha e fale, né, pra gente, né, quais os médicos que ele tá indo e tal, pra gente ter uma ideia, né, já tá tratando isso, então que legal, que bom e tal. E a gente também, né, eu sempre questiono, tu já foi no gastro? Fui. E o que ele falou? Ele falou isso, me deu tal medicamento. Então tá bom. Porque às vezes eles não falam se tu não pergunta, né, então a gente tem que dar uma questionada. Perguntar, né? Sim. E a gente não sabe, tem que perguntar, a gente tem que ser curioso, né, com aquele paciente, né? Sim. E ter a empatia também de se botar no lugar dele, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, né? Pra gente saber ali o que a gente pode fazer pra melhorar, né? Aquela situação que ele traz pra gente. Sim. E aquele problema dele pode ser o nosso, ou já foi o nosso também, né? Sim, né? Porque ninguém tá livre. Não. Ninguém está. E tu tem alguma história que te marcou muito, assim, pra gente ir encerrando? Eu gosto muito de trazer histórias, né? Alguma história de algum cliente, claro que sempre preservando, né? A identidade, tudo, mas alguma história que te marcou muito? Tem várias historinhas, assim, mas tem uma paciente que foi bem legal a história, né, que ela veio com um problema de saúde, assim, não digo sério, mas é algo que ela já vinha passando vários anos, né, ela teve reinfecção por H. pylori, que é uma bactéria no estômago, né, que acontece geralmente com quem tem gastrite crônica, então ela teve 8 reinfecções por essa bactéria, e ela fez vários tratamentos e sempre voltava, e daí ela me procurou, né? E aí eu disse, não, vamos fazer o tratamento, né, que eu tenho protocolo padrão pra gente terminar com esse bicho, né? Terminar com essa bactéria. E daí a gente começou o primeiro mês, né, ali, claro, no primeiro mês sofreu um pouquinho, né, porque daí tu tem que parar com o medicamento, para eu poder entrar com as outras enzimas, com as outras coisas do protocolo. E aí, um dia ela me mandou mensagem assim, eu até comi pizza com a minha família esse final de semana e não tive refluxo, não tive azia, nunca tinha me acontecido isso em todo esse tempo.
Então, fiquei muito feliz quando ela me falou que tinha conseguido, né, comer a pizza com os familiares e não tinha passado mal, não teve azia, não teve refluxo, não teve nada. E aí, isso para ela foi uma vitória, porque ela ficou anos, né, em tratamento e ela disse que nunca conseguia ficar bem, assim, sem um medicamento, sem um remédio. Ela fazia uso. E aí foi tão legal saber, né, ter esse retorno do paciente quando ele te diz assim, foi tão bom, porque daí eu consegui, né, parar de tomar o medicamento, consegui ver que a alimentação tem como me ajudar e eu não preciso usar nada e é só cuidar da alimentação. Sim. E realmente é só isso. E ainda ela participou de algo afetivo na família, que deixou ela mais feliz e reforçou, né? Sim. Cris, eu quero te agradecer imensamente por essa entrevista gostosa, foi leve, né? E nós falamos muito sobre assuntos polêmicos hoje em dia também, né? A gente conseguiu dar uma pincelada. Se tu quiser deixar algum recado sobre a tua academia, sobre o teu trabalho, algum projeto. Então tá, eu que agradeço, né? Foi muito bom, adorei estar aqui contigo, né? E falar um pouquinho, então, de uma coisa que eu gosto tanto, né? Então, como eu falei, eu trabalho lá na Vitalitar, né, nosso espaço, né, onde eu sou nutricionista, e trabalho muito com a questão de saúde gastrointestinal. Eu tenho o protocolo de bem com o estômago, que é um protocolo que é o meu xodó, né, que é um projeto que eu fiz com todo o amor e carinho, especialmente para as pessoas que têm gastrite, refluxo, azia. É um protocolo de 30 dias, onde a gente trabalha bem focado nesses sintomas. E ele é um protocolo que dá muito resultado. Então, esse é o meu projeto que eu mais amo, assim, né? E que eu tô reformulando ele para ser lançado agora no início do ano de novo. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos a esse projeto especial da Cris. E muito obrigada mesmo, Cris. Obrigada. Obrigada. E depois a gente pode também marcar outros. Claro, com certeza, será um prazer. E muito obrigada, pessoal. No próximo episódio, então, nós iremos continuar falando sobre nutrição, sobre comportamento alimentar. E se vocês gostarem, coloquem um joinha, se inscrevam no canal. E muito obrigada, até o próximo, tá?